A paz do Senhor Jesus, venho novamente até você para mais uma exposição da nossa declaração de fé. Hoje é o ponto número 6, estaremos falando sobre o Espírito Santo. Então peço para você, nos acompanha, será uma exposição em forma resumida, vou ler o nosso posicionamento e depois nós vamos expor de maneira resumida para que nós venhamos entender que é um assunto bíblico, tá certo? Então eu já quero ler com você o nosso posicionamento, que diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho, quer dizer, no mesmo patamar, com o mesmo posicionamento. E isso está em Mateus 28:19, que eu vou continuar lendo, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. Então, quando o Senhor Jesus ele falou a respeito do Espírito Santo, o chamando de Consolador, outro, está mostrando o quê? O mesmo posicionamento, da mesma espécie. A gente vê também, o texto que nós lemos, que mostra o mesmo posicionamento, Mateus 28:19, o mesmo posicionamento, né? Ele não é um ser criado, ele é um ser eterno. E olha o que diz mais a Bíblia: o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado. Ele não é ser criado como os anjos, como os homens que foram criados. O Espírito Santo ele é um ser eterno. Ele é Deus. Glória a Jesus. Diz aqui mais sobre ele: não há três incriados, porque ele não é um ser incriado. O Pai não é incriado, o Filho não é incriado e o Espírito Santo não é incriado. Então não são três incriados, mas um só incriado, mostrando o seguinte, que ele é eterno, pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Glória a Deus. Eu quero ler também que mostra o seguinte, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que fala o seguinte, que o Espírito Santo, ele é Senhor. Esse versículo aqui é muito claro quando nós falamos que o Espírito Santo, ele é divino, né? A deidade do Espírito Santo. E esse texto mostra o seguinte, que ele é Senhor. O ponto número 1, que fala sobre seus nomes e títulos, nós vemos que na Bíblia aparece vários nomes dados ao Espírito Santo e vários títulos. Mas isso, essa pluralidade de nomes, essa variedade de títulos, não anula acerca da sua divindade, não anula acerca da unicidade, né? Ele como um ser único e um dos títulos geral que a nossa declaração apresenta, o título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Então, Espírito Santo, esse é o título, é o nome, né, quando se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Espírito da Verdade, o Espírito de Graça, Espírito Eterno, Espírito de Cristo, Espírito de Vida. E há uma variedade, o Consolador. Então são nomes e títulos que a Bíblia ela apresenta. Mas isso não desfaz. Como diz aqui, tem na pluralidade de nomes e títulos dado a ele a diversidade de suas obras no universo.
também mostra essa diversidade das obras, né, que ele realizou, que esteve presente na criação. E isso nós vemos acerca da deidade do Espírito Santo. Nós cremos na deidade do Espírito Santo. Ponto número 2, a deidade do Espírito Santo diz assim: declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo, pois o Espírito Santo e Deus, isso entre aspas, aparecem com nomes intercambiáveis nas Escrituras Sagradas. Isso mostra clara e inconfundivelmente a divindade absoluta do Espírito Santo, pois ambos são da mesma natureza e de uma só substância. Glória a Deus. A gente vê nesse ponto aquele exemplo muito claro e vivo. Não precisa de muita coisa para entender aquele texto. De Ananias e Safira, quando Pedro repreende a Ananias, né, a repreensão de Ananias, primeiro ele diz que não mentistes. Por que mentistes ao Espírito Santo? E lá no final ele diz: tu não mentistes a homem, e sim a Deus. Então a gente vê o Espírito Santo sendo Deus, e não é um outro Deus, ele não é outra parte da divindade, não. Ele é o próprio Deus. Nós vemos isso nas Escrituras. A declaração, olha que mostra aqui o livro, não se trata de uma doutrina isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus. O ponto número 3, que fala: o Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Diz aqui: os atributos do Espírito Santo não foram agregados, nem conferidos a ele, mas pertencem a ele de forma natural. Então a gente vê que os atributos que o Espírito Santo ele apresenta não que foi concedido a ele, não. De forma natural, ele apresenta os atributos divinos, como onipotente, onisciente, onipresente. Ele é criador, ele é eterno. A gente vê, para cada ponto desse, nós temos referências bíblicas. Como esse vídeo é só uma maneira de expor nosso posicionamento, nós não vamos estar num pormenores, né, tocando, mostrando, mas tem textos que mostram que o Espírito Santo possui todos esses atributos. Eu quero ler com você em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, que diz assim: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A gente vê também que ele é Senhor. Eu li ainda agora que está em 2 Carta aos Coríntios 3,17, que diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, com letra maiúscula, se referindo ao Espírito Santo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Existem outras referências que mostram isso. A gente vê acerca da deidade do Espírito Santo também na obra, que é uma obra de Deus, que aparece o Espírito Santo, atribuindo a ele agindo, ele fazendo. Por exemplo, na obra que mostra a deidade do Espírito Santo, é acerca do nascimento do Senhor Jesus. A gente vê ali no texto o seguinte: diz que o Senhor Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ali, quando José queria deixar a Maria, e o anjo se revelou para ele e disse: José, o que está Maria há de conceber é gerado
pelo Espírito Santo. Então quem gerou foi o Espírito Santo, mas depois que nasce, a Bíblia diz que ele é chamado de Filho de Deus. Então muito interessante esse exemplo a respeito da obra. A gente vê que a obra foi do Espírito Santo, mas quando Jesus nasce é Filho de Deus. Por quê? Nós cremos que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não é um Deus, ele não é um Deus, ele é o próprio Deus. Que nós cremos na triunidade, né? São 3 pessoas em um, que seria um só Deus. Nós cremos. Nós vamos ver aqui o ponto 4, que fala do Consolador, que apresenta o Espírito Santo como o Consolador. Essa foi um nome dado, um título dado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele diz: olha, eu irei, subirei ao Pai, rogarei a Ele para que mande outro. Quando ele tá essa expressão outro, a gente vê a mesma substância, ou a mesma espécie. É Jesus dizendo: vem outro semelhante a mim. Eu cuidei da igreja, vai vir outro que vai cuidar da igreja. Eu não guiei vocês, e falando para os discípulos, vou mandar outro que guiará vocês, que vai consolar vocês, que vai orientar vocês. Então a gente vê quando o Senhor Jesus se refere a outro, está falando do mesmo posicionamento. Então o mesmo posicionamento, Consolador é que estará ao lado, né? Que é o Paracleto no original, como representante, como representando um advogado, como alguém que caminha ao nosso lado. Então Jesus, ele fala do Espírito Santo dizendo que ele estaria ao nosso lado, ele habitaria em nós, que é o da mesma espécie, na pessoa do Espírito Santo, sendo o próprio Deus. A gente vê, quando fala do Consolador, a gente vê o seguinte, que diz aqui, a palavra outro indica aqui alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como o Senhor Jesus, de mesma substância, glória e poder, como declara o credo niceno-constantinopolitano. Quando faz referência ao credo, é porque a gente vê o seguinte, que essa doutrina não foi elaborada lá no credo, não foi uma invenção, né, lá naquela reunião que houve, não foi uma invenção, não. Quando a declaração de faz menção, é porque está na Bíblia e eles acharam na Bíblia e foi apresentado. Glória a Deus. Então a gente vê o seguinte, que também o ponto número 5 mostra a personalidade. Ele é um ser pessoal. O Espírito Santo não é uma influência. Ele não é um ser impessoal, uma energia. Não. Ele é uma pessoa. Ele apresenta, né, atributos pessoais. Ele apresenta como pessoa. A gente vê o seguinte, por isso que nós cremos, porque está na Bíblia, nós cremos. Cremos e ensinamos que o Espírito Santo é uma pessoa. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia, de maneira abundante e inconfundível, e tem sido crença da igreja desde o princípio. A gente vê que o Espírito Santo, ele fala, ele ouve. A gente tem referências bíblicas que ele ensina, ele guia, ele orienta, ele aconselha, ele intercede, ele opina, ele dá o seu posicionamento, ele se apresenta. Por exemplo, um exemplo bíblico foi a chamada missionária do apóstolo Paulo e o envio dele. A Bíblia diz ali em Atos capítulo 13 que havia uma reunião ali, os mestres, doutores, profetas, todos estavam ali reunidos orando, consagrando, buscando a Deus em oração. E nesse trabalho de oração, de consagração pela manhã, diz a Bíblia em Atos que o Espírito Santo, ele fala
ele se revela, ele mostra, né, a respeito da chamada missionária do apóstolo Paulo, e diz lá que ele o envia, quer dizer, ele é um ser pessoal, ele sente, diz a Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tu acha que uma influência se entristece? Tu acha que fosse uma qualquer outra coisa ia se entristecer? Não, ele se entristece porque ele é uma pessoa. Então nós cremos, porque a Bíblia mostra acerca dos seus atributos, né, naturais, seus atributos pessoais, revelando os atributos morais, revelando que ele é um ser pessoal. Glória a Deus. Diz aqui, os símbolos, ponto número 6, os símbolos do Espírito Santo. A questão do símbolo diz assim: entendemos que os símbolos do Espírito Santo são reflexos, grava isso, reflexo das suas múltiplas operações, mas de maneira alguma comprometem a sua personalidade e divindade. Né? Os principais símbolos são fogo, água, vento, óleo. Então esse símbolo, como a nossa declaração mostra, não compromete que se ele é um divino, não compromete, né? Apenas mostra a forma múltipla de operação dele, de como ele age de várias maneiras, né? Como o fogo está se refletindo uma ação, como água uma outra ação, como o vento uma outra ação. Então a gente vê isso na questão do símbolo que é dado ao Espírito Santo. Quando fala que João Batista disse que viu, a Bíblia diz ali que ele não é uma pomba, né? Ele veio semelhante, quando João Batista diz que viu semelhante a uma pomba. Ele descia, a descida do Espírito Santo ali no batismo do Senhor Jesus, você vai ver lá semelhante, quando eu falar como uma pomba, quer dizer, semelhante. Então uma figura. Esse símbolo, ele tem a alusão somente para revelar a ação dele para conosco, tá certo? Então nós vamos aqui finalizar, ficaremos por aqui. Então espero ter ajudado de forma bem resumida, mas mostrando em alguns textos bíblicos o nosso posicionamento acerca do Espírito Santo. Nós cremos que ele é Deus, ele é um ser eterno, possui todos os atributos divinos e é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu espero ter ajudado, contribuído, e nos vemos na próxima exposição da nossa declaração de fé. Forte abraço, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.